E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos falar hoje sobre cinética e, propriamente dito, vamos falar sobre ordem de reação, ou melhor, calcular a concentração em função do tempo, como a gente já vem fazendo nos exercícios de cinética, mas usando um programinha chamado Scilab. Esse Scilab, que eu vou colocar na descrição aí do vídeo, ele permite fazer cálculos automatizados com uma linha de programação e nos facilita muito a vida. Vamos ver? Bom, primeiramente, vamos pensar uma equação, né? Uma ordem, uma cinética de primeira ordem. Uma cinética de primeira ordem, a gente usa exatamente assim. A concentração final, ela é igual à concentração inicial vezes o E exponencial menos kT. Lembrando que essa ordem, né, de primeira ordem, da onde que vem isso? Quando eu tenho uma velocidade de reação, eu tenho uma constante, eu tenho uma concentração de A, por exemplo. Quando ela é elevada à primeira ordem, ou seja, elevada a 1, ou simplesmente não tem nada escrito ali, significa que ela é elevada à primeira ordem, ou seja, se eu aumentar a concentração do meu reagente, vai aumentar a velocidade da reação. E ela é diretamente proporcional, ou seja, a primeira ordem. Então, se eu dobrar a concentração dos reagentes, a velocidade também dobra. E quando a gente usa um cálculo exatamente da velocidade com essa função aqui, eu posso fazer uma variação da velocidade assim. Velocidade é igual à variação infinitesimal da concentração de A pela variação do tempo. E derivando esses dados, né, colocando velocidade na igualdade, eu posso exatamente obter essa equação que está escrito acima. E se eu quiser exatamente fazer uma linha de programação onde eu escrevo dados para determinação da concentração final, ou da concentração inicial, ou da constante de velocidade, ou do tempo, que são as 4 variáveis que eu tenho disponível, seria interessante eu definir quais são as fórmulas que eu vou inserir no programa. Então, uma primeira fórmula seria essa, que me permite determinar a concentração final. Mas também seria interessante eu ter uma fórmula que permitisse calcular a concentração inicial. Então, para isso, é muito simples. Como esse E aqui está multiplicando, eu vou passar dividindo esse E menos kT. Então, olha só, a concentração de A inicial, estou colocando A mais esse inicial, o A aqui pode ser qualquer espécie, tá? É igual à concentração final, aqui é um F, dividido por E menos kT. E, que no caso é o E exponencial, menos constante da velocidade vezes o tempo. Ok, mas e se eu quisesse, por exemplo, agora determinar, por exemplo, o valor de K? Como que eu posso proceder nesse caso? Aí eu posso fazer exatamente esse A aqui, passar dividindo o AF, eu vou ter exatamente isso aqui, ó. AF, né, concentração final, dividido pela concentração inicial, é igual a E menos kT. E agora, olha que legal, eu posso fazer o logaritmo neperiano dos dois lados. Eu vou fazer aqui nesse cantinho, logaritmo neperiano da concentração final pela concentração inicial é igual ao logaritmo neperiano de E menos kT. O que é interessante aqui é que o logaritmo neperiano é o inverso do exponencial, então eles se cancelam. Que legal, então isso aqui eu vou ter exatamente isso, ó. Eu vou ter log de n, né, de AF sobre A0 é igual a menos kT. Se eu quiser saber, por exemplo, o K, eu posso passar o T já dividindo esse valor. E esse menos eu posso também passar, fazer uma multiplicaçãozinha. Então eu já vou escrever aqui, ó. Quero saber o K. Então o K nada mais é do que menos, eu vou colocar aqui o logaritmo neperiano da concentração final pela concentração inicial dividido pelo tempo. Então, se eu fizer essa conta, eu acho K. Para evitar de fazer no outro slide, eu vou apagar essa parte aqui e eu vou fazer assim agora o meu arranjo. Então, eu já tenho o cálculo do K. Né? Então, isso aqui me permite achar o K. Então, essa linha aqui eu vou colocar no programa. Essa mesma forma, essa linha eu vou colocar no programa. No caso, aqui eu quero saber concentração inicial, aqui eu quero saber constante de velocidade, e aqui
Exatamente, fica bonito isso aqui do jeito que eu estou fazendo. Aqui fica a concentração final. Faltou uma variável. Qual a variável? A variável do tempo. E a variável do tempo é muito fácil de ser obtida. Por quê? Eu posso trocar o t no lugar do k. Então fica t é igual a menos log da concentração final pela concentração inicial dividido por k. Nossa, e a gente tem então as 4 variáveis que podem ser inseridas no programa. Então eu vou fazer uma pausa, vamos lá ver no programinha como que fica isso aí. Aqui eu estou no programinha agora do Scilab, e o Scilab tem essa janelinha. Essa janelinha, quando a gente abre ele permite então colocar dados. Um dos dados que seria interessante é escrever do que se trata o programa para posteriormente a gente até resgatá-lo. Então a gente pode escrever lá 2 barras e colocar lá, por exemplo, cálculo de cinética, primeira ordem. Se eu escrevesse então esse barra, quer dizer que ele não vai considerar na programação, mas isso me ajuda a entender o que eu estou fazendo. Então, eu vou colocar aqui um clear, né, ponto e vírgula. O que é o clear? Para limpar o banco de dados, né, CLC também. E aí eu vou escrever então alguns dados que ele possa então trazer algumas informações. Bom, primeiro passo, eu posso, por exemplo, embutir os dados, né? Então vamos embutir os dados aqui. Eu vou passar aqui, pular uma linha. Eu vou colocar concentração inicial, que eu desejo saber, é igual a input. O que é um input? O input eu vou dar os dados no sistema. Abro parênteses, abro aspa. Eu vou escrever digite a concentração inicial. Vou dar aqui uma informação que em mol por litro. A pessoa que receber essa informação vai ficar em mol por litro. Vou colocar ponto e vírgula, vou fechar. Eu vou colocar aqui AF. Seria um input. Abre parênteses, abre aspas. E eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou só trocar. Então eu vou copiar essa parte aqui onde está concentração inicial, eu vou escrever final. Opa, a gente ganha tempo. Eu vou colocar todas as variáveis, depois a gente vai conversando sobre essas variáveis. Fecha parênteses e coloca ponto e vírgula. Eu vou colocar aqui que t seja o tempo, né? Então, input, abre parênteses, abre parênteses, abre aspas, e coloca assim, digite o tempo. Agora tem que definir em que unidade eu vou trabalhar. Vou colocar em segundos, Mas você pode se mudar esses dados posteriormente. Ponto e vírgula. E aí eu vou colocar o K. Input. Eu vou colocar aqui entre parênteses. Eu vou colocar assim, digite o valor da constante de velocidade. Bom, eu coloquei todas as variáveis, mas necessariamente eu não vou usar todas as variáveis. Como assim? Quando a gente faz um cálculo, a gente precisa das variáveis, mas a gente tem que deixar uma de fora. É o jeito que a gente faz para determiná-las, né? Então eu já tenho 4 variáveis, eu vou ter 3 e uma eu vou ficar sem saber qual é. Caso eu tenha mais de uma, tem que montar um sistema que me permita eliminar uma destas ou fazer uma correlação dessa para poder resolver o exercício. No caso, se eu já tiver as 4, eu já tenho uma das respostas, né? Porque o exercício ou pede concentração inicial, ou pede concentração final, ou ele vai querer saber o tempo, ou ele vai querer saber a constante. Agora que eu tenho essas 4, eu vou montar as minhas equações. Então, as minhas 4 equações. Então, uma das minhas equações, ele falava que a zero, estava lá definido, era igual a concentração. Concentração tem que estar em colchetes. É a concentração final, que eu estou chamando de AF. E aqui, o exponencial, calma ver eles.
vezes o exponencial, que é o logaritmo neperiano, eu vou colocar entre parênteses, menos k vezes t. Então, exatamente esse cálculo que eu estou fazendo aqui me permite ter o cálculo daquela primeira etapa que a gente tinha, que é concentração. Não, mas eu escrevi o contrário aqui, ó. É concentração final é igual a concentração inicial exponencial menos kT. Então, aqui eu tenho como resolver a concentração final. Vou fazer mais um espacinho. Agora eu vou fazer a concentração inicial. A concentração inicial era igual à concentração final, e aí eu fazia divisão pelo exponencial, né, v elevado a menos k vezes t. Então foi isso que a gente fez lá na descrição agora há pouco. E tem mais uma variável, que era o k. Então, para achar o k, eu tinha a situação que eu tinha que fazer o negativo, né? Então, eu vou colocar aqui entre parênteses, o logaritmo neperiano, abrir outro parênteses, eu vou escrever concentração final dividido pela concentração inicial, e esse dado aqui que eu fazia, aqui posso encerrá-lo, não, é aqui, eu dividia sobre o tempo, e aí sim posso encerrar. E a outra equação que eu tinha era muito semelhante a essa, mas então eu vou copiar. Eu tinha o tempo e aqui eu tinha o k. Então, exatamente é isso que eu tinha. Eu consegui exatamente fazer isso. Eu passei o A, né, que é a concentração inicial dividindo pela concentração final, fiz o logaritmo neperiano dos dois lados, deixei ele negativo e fiz a divisão. Aqui eu tenho 4 equações e eu tenho as 4 variáveis. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso escrever, por exemplo, para a pessoa que vai receber o programa, vai executar o programa, o que ela quer fazer. Então, eu vou colocar aqui um dado inicial, por exemplo, nesse programa a gente faz assim, printf. Quando eu escrever printf, ele vai fazer uma mensagem para as pessoas, né, quando executar o programa. Bem-vindo ao programa de cálculo. Cálculo de cinética de primeira ordem. Então, vamos fechar aqui. Vamos colocar um parênteses invertido, colocar um N para ele parar essa informação. E ponto vírgula. Agora eu vou escrever de novo uma outra coisa aqui para a pessoa. Então eu vou copiar isso aqui, porque exatamente eu vou precisar dessa linha de comando. Deixa eu dar um espaço, eu vou escrever assim, opção 1. Né? Eu vou dar uma opção para a pessoa. Opção 1. Eu quero que a pessoa escolha uma opção. Desejo saber a concentração final. Então, beleza, a pessoa quer saber a concentração final. Vamos colocar uma opção 2 no programa, né? Já que a gente vai fazer um programa, senão a gente teria que fazer vários programinhas, né? Programa para descobrir concentração final, outro para saber concentração, por exemplo, inicial. Desejo saber a concentração inicial. Inicial. Beleza. Vamos aqui um outro. Programa 3. Desejo saber o valor da constante de velocidade. Ok. Então, desejo saber o valor da constante de velocidade. Opção 4. Desejo saber o tempo. Tempo a uma determinada concentração específica. O que é isso? Imagina que eu tenho uma determinada concentração específica, quero saber qual o tempo que leva exatamente para ele me dar, né, a tal concentração. Então, por exemplo, eu iniciei uma concentração a 1 mol por litro, quero saber qual o tempo da minha reação para ter 0,2 mol por litro. Ok. Então, agora que eu já escrevi essas 4, né, ele vai escrever bem-vindo, opção 1, opção 2, opção 3 e opção 4, eu tenho que dar a interação no programa, né?
Quando ele escrever opção, é igual ao input, ou seja, o dado que vai ser imputado. E aqui vou colocar a parênteses, digite o valor da sua opção. Então, quando ele fizer isso, a pessoa então vai digitar lá um valor. Na hora que ela digitar 1, por exemplo, vai já saber a concentração final. Quando digitar 2, vai saber a concentração inicial, assim por diante. Então, agora que eu já tenho essas variáveis definidas, eu vou fazer assim, se. Então, o programa tem um se, que ele chama if. Eu vou escrever aqui opção. Tem que ser opção sem acento, porque foi exatamente assim como a gente pensou. Se a opção for 1, então o que vai acontecer? Se a opção for 1, eu desejo saber a concentração final. Então, para isso, eu não posso ter a concentração final ali, né? Então, eu vou copiar isso aqui. Vai ser o item que eu tenho que ter. Então, eu vou falar para ele digitar a concentração inicial. Ele vai ter que me dar o tempo, porque essa é uma variável que eu não tenho. Ele vai ter que me dar o K. Então, tem que saber a constante de velocidade. E aí, eu vou executar a conta. Qual a conta? Da concentração final, que eu quero saber. Então, que é essa conta aqui. Beleza. Então, já está aqui a formulinha da concentração final. Até, na verdade, aqui eu já posso até apagar, porque isso aqui eu já vou ter. Então, eu já tenho os 3 parâmetros, tenho como executar o cálculo, agora tem que escrever o parâmetro para a pessoa. Printf, vou escrever o contrário, printf abre parênteses, abre aspas, a concentração final é igual, e para escrever o valor, a gente coloca exponencial, a porcentagem f, então ele vai dar um valor em mol por litro. Aí eu vou fechar esse dado, né, com a barra invertida, n, e agora eu tenho que chamar o valor, né? Qual que é o valor que ele vai escrever? Então ele vai escrever AF para a pessoa. E aqui fecho, aqui só tem uma barra a mais que foi. Perfeito. Então, se eu testar o programa, nessa opção 1, ele tem que dar esse valor aqui, finalizou, acabou o programa. Bom, mas eu vou fazer mais uma opção. Se opção for 2, então se a opção for 2, então exatamente o que ele quer saber na opção 2, desejar saber a concentração inicial. Então tudo ele tem que ter menos a concentração inicial. Então vou colocar já aqui todos os parâmetros. Aí, maravilha. Opa. Então não precisa ter essa separação aqui, só fiz para deixar bonitinho. Então eu tenho que ter a fórmula da concentração inicial, que é essa aqui. Eu vou apagar aqui, já vou colocar aqui para já ir liberando espaço. E da mesma forma que o outro, eu vou copiar esse valor, porque só que o que muda? A palavra, né? Concentração inicial, final por inicial. Então, a gente já ganha tempo. O bom da programação é isso, né? O copia e cola. Então, isso aqui vai ser inicial. O pessoal que faz programação me ouve vai me achar ruim. Aqui escrevi errado, mal. Então, está escrito errado, mal lá. Então, aqui é 0, não posso me confundir com isso. Opa! E apertei Insert. Aí, e aqui em cima também é mol. Aí. Ok, então já tem as duas opções prontas. Agora, se a opção for igual a 3, então se for igual a 3, o que eu quero saber no 3? Eu quero saber a constante de velocidade. Então, eu quero saber a constante de velocidade, eu posso ter tudo menos o K. Ah, é verdade, porque se eu tiver já o K, faz sentido. Aí, então, agora tem aqui o valor de K. Coloca aqui. E para a gente ganhar tempo, eu vou copiar isso aqui. Então, o valor da constante de velocidade é igual a, e aqui não vou colocar em mol por litro, não vou colocar em unidade. E aqui simplesmente tem que escrever K. Onde está esse? Hora da verdade é testar isso aqui, hein?
Mas falta mais um. Se opção for igual a 4, então, se a opção for igual a 4, eu quero saber o t. Então, como o t está no meio, vou apagar isso aqui. Tuc, tuc, tuc. Então, tem que apagar esse cara aqui, ó. Eu quero saber o tempo. Como esses dados não preciso mais, já vou apagar, senão depois esqueço eles. Daí me dá um probleminha. Então, vou colocar aqui no programinha t, já tem o valor de t. E aqui o valor da constante, não, o valor do tempo. Aqui você pode colocar o valor do tempo na concentração tal, né? Mas não precisa. O valor do tempo é igual a tantos segundos. Daí vamos colocar aqui t. Só que muitas vezes você não vai falar mais, poxa, mas o tempo aqui está muito intenso, né? Ou seja, vai dar 10 mil segundos. Então você pode fazer assim, tmin, por exemplo, é igual ao t dividido por 60. Se você fizer exatamente essa conta, você já tem um tempo em minutos. Então agora a gente pode copiar de novo. Em vez de colocar isso aqui, ele pode colocar exatamente o tmin aqui. E aí, se eu colocar o tmin, seria o tempo em minutos. E aqui seria em minutos. Então, que bacana. Vamos ver se... Cadê o end? O end não tá. Então, vamos colocar o end de novo. Bom, parece que o programinha está pronto. Então, se a gente fez tudo certinho, o programa vai executar com uma maravilha. Então, vou aqui colocar executar. Ele vai pedir aqui para eu salvar o programa, né? Abrir uma janela aqui que vocês não veem. Eu vou escrever cinética. Primeira ordem. E vamos ver se ele executa. Teoricamente, ele teria que executar, mas eu vou abrir aqui uma outra janela, que seria a janela de execução. Deixa eu apertar aqui. Opa, agora vocês estão vendo. Então, nessa janelinha de execução, tá lá. Bem-vindo ao programa de cálculo. Faltou um L ali. De cinética, primeira ordem, opção 1. Desejo saber a concentração inicial, desejo saber a concentração final, inicial. A constante, o desejo saber o tempo. Então, vamos ver se funciona. Eu vou digitar 1. Digite a concentração inicial, 0,500. Mal polido. Tempo em segundos, 3.600. Valor da constante de velocidade, 6,22 vezes 10 elevado a quarta, a menos 4, né? Então, olha, deu certinho. Maravilha. Bom, pelo menos funcionou, né? Então, vamos executar de novo o programa. Vamos agora fazer o teste da opção 2. Digite a concentração final. Eu quero que a minha concentração final seja 0,53. Tempo em segundos, 3.600. Qual o valor da constante de velocidade? Vou colocar o mesmo, 6,22 vezes 10 elevado a menos 4. Ok? Nossa, deu exatamente o valor que a gente tinha ali. Maravilha! Funciona. Vamos de novo. Vamos tentar aqui a opção 3. Quer saber o valor da constante. Então, tem 0. Opa, aqui tem que ser ponto, não pode ser vírgula. 0,500, concentração final 0,0532. Tempo em segundo, 3.600 segundos, 1 hora. E tivemos um problema. Um problema na linha 31. Então, vamos voltar e ver programação. Vamos ver o que aconteceu nessa linha 31. Linha 31, qual que é o problema que você tem? Print o valor tal. Da constante velocidade, K. Ponto e vírgula. E ele me deu o valor que a linha 31 estava com problema. Não, a fórmula está com problema. AF AT sobre T. Então, você está com problema nessa fórmula, deve estar com problema no outro.
Deixa eu ver aqui. Eu já sei. Eu abri um parênteses e não fechei o parênteses. Isso é muito ruim, né? Eu tinha que ter executado essa conta. Então, aqui eu executo a conta. Daí eu não preciso desse parênteses. É isso mesmo, é. Eu fiz aqui um parênteses a mais. Bom, então, já aproveitar aqui, já vamos arrumar aqui cálculo, né? Eu já escrevi cálculo aqui. E vamos salvar o programa. Salvar e executar. Então, vamos para a página 3 e vamos ver se o 3, concentração inicial, 0,500, concentração final, 0,0532, tempo em segundo, 3.600 segundos, e está falando que o LN está errado. É verdade, no programa aqui ele não aceita LN. Então, como que a gente faz? Então, a gente vai ter que fazer o ajuste. É log. Opa, eu fechei aqui. Deixa eu achar aqui o programa aqui. Um LN. Aqui, eu simplesmente, nesse programa, é log. Se eu escrever log natural, ele não aceita. Então, eu tenho que escrever log. Se eu escrever log de base 10, é outro valor. Então, já vamos arrumar para log. Havia esquecido desse detalhe. Então, vamos ver se tudo está certo. Agora o 3 tem que executar. Digite a concentração em mol por litro, 0,500, 0,0532. Digite o tempo em segundo, 3.600 segundos. Aê, achou 6,22. Não está em notação científica, mas dá para arrumar isso aí posteriormente. Então, vamos fazer a conta de novo. Agora a gente vai fazer o 4. Desejo saber o tempo que determina a concentração específica, 4. E a concentração inicial, 0,500, concentração final. Aqui tem que estar mais ou menos, pelo que a gente está fazendo, 3.600 segundos. Digite o valor da velocidade, 6,22. Lógico, se eu usar o valor que eu estou usando aqui constantemente. Eu estou usando esse valor aqui porque eu estava fazendo um exercício recente com esse valor. Lá 3.600 segundos, ou seja, em torno de 60 minutos. Podia também fazer um TH para dar a resposta em hora. Tá aí um programinha no Scilab, mas espero que você tenha gostado do programa. Vou deixar essa programação inteirinha na descrição desse vídeo. E aí, simplesmente, como também é baixar o Scilab, você acessa o Scilab, coloca esse programa para rodar e você já começa a fazer uma linha de programação para cálculo. Quem está estudando química, parece constantemente exercícios que vão colocar essas 4 variáveis para vocês. E aí você escolhe qual delas está o exercício solicitando, você insere nesse programinha. E aí esse programinha vai te dar o cálculo para você, sem ter que você fazer o cálculo tudo na mão. Mas eu aconselho que aprenda a executar o cálculo. Esse programa pode ser incrementado ainda tempo de meia-vida, poderia ser incrementado a uma ordem, da segunda ordem 0, em outros fatores. Mas isso a gente vai fazer em outro vídeo, senão isso aqui vai ficar muito longo. Se gostou do vídeo, curta o vídeo aí, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Abraços e obrigado por estar acompanhando aí. Até mais, tchau, tchau.